Que imagem horrível. Tumulto na final. Muita confusão aqui. Até quando que eles vão brigar? Não tem necessidade de acontecer isso. Proibir a entrada deles nos E estádios. torcida contra torcida. Dizer que a festa que a torcida faz compensa deixar um sujeito ir com uma arma de fogo, com uma faca, matar um jovem, acabar com a vida dele e da sua família, realmente é não estar muito sintonizado com os problemas sociais. Durante muitas décadas, o esporte trouxe as mais explícitas emoções, desde a prosperidade dos vitoriosos ao pranto dos fracassados. O mais importante é que o futebol está presente a todo momento, em todo o mundo. Mas será que depois de todo esse tempo, o futebol ainda se resume apenas à bola e o gol? O jogador e o campo? A torcida e seu amor pelo time? Já não é de hoje que a figura se inverte. Aquilo que foi criado com o intuito de lazer, com princípios que deveriam estimular a união entre as pessoas, parece nunca ter existido. A imagem que temos hoje é uma mistura de sentimentos que cresceram durante a história do futebol e desencadearam tragédias e muito sofrimento. O sentimento de ódio, separação e vingança se propagou, gerando consequências graves. Ocorre que, no futebol, tem um componente emocional, da paixão. E a paixão está muito próxima do ódio ao torcedor rival. E naquela raiva, naquela ira dos torcedores em não ver o tão sonhado título alcançado naquela competição, mais uma vez, o que eles fizeram? Começaram uma briga entre si, todos se amontoaram no alambrado, que divide o campo da arquibancada, e começaram a pressionar as laterais. Foi um desespero generalizado no estádio. Uma briga entre os próprios torcedores corintianos revoltados com a derrota do time e não puderam fazer nada diante do tudo. A rivalidade sai de controle. A agressão a torcedores se estende àqueles de seu próprio time, que pertencem a outras torcidas organizadas. O nosso maior rival é a nossa torcida mesmo, entre nós e a Mancha Verde. Eu, durante 8 anos, de 1995 a 2003, proibi, juntamente com a Federação Paulista de Futebol, todas as torcidas organizadas de entrarem nos estádios de futebol de São Paulo. Processei 3 destas torcidas, Mancha Verde, Tricolor Independente e Gaviões da Fiel, respectivamente de Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Sequestramos os bens, as contas bancárias, fechamos as sedes, demos um enorme trabalho para esses torcedores. A violência diminuiu, foi mantida sob controle durante um tempo. Mas como, em que pese a torcida ter sido fechada, o torcedor violento continua ali, as brigas aos poucos foram voltando. O ônibus sendo apedrejado, jogaram bomba no nosso ônibus. Parece que o próprio torcedor também jogou pedra em um ano aí, quase que a pedra atingiu o jogador da gente. E também objetos que foram jogados dentro de campo. O time estava muito bem, de repente deu uma caída, os torcedores jogaram chinelo, pilha, copo d'água e isso fez com que a gente perdesse o mando de campo. O problema da violência no futebol é o problema da violência na sociedade brasileira. Quem pratica violência torcendo para um time de futebol é uma pessoa violenta que pratica violência no seu dia a dia. Toda vez que você tem uma briga, isso choca. Isso causa, daqueles que não querem confusão, falar, eu não venho mais nesse estádio. Eu não venho aqui trazer meu filho para assistir e ver uma briga até se envolver no meio dessa briga. A violência já é vista como algo normal. O fanatismo pelo futebol se tornou mais importante que a família. Não dá pra você nivelar o que foi melhor pra mim, se foi o nascimento do meu filho ou ver o Corinthians campeão. Falar assim, pô, se você for, eu vou terminar o namoro com você. Aí eu cocei a cabeça assim, eu falei, beleza, termina. Eu não vou deixar de ver o jogo do Palmeiras, uma final de Campeonato Brasileiro, que eu vou comemorar um bicampeonato, por viadagem, por frescura tua. Eu fiz uma promessa, se o Corinthians fosse campeão mundial, eu ia sair da Praça das Bandeiras, de joelho, até a Praça Independência, e eu vou cumprir. Várias pessoas já me pediram para colocar uma tornozeleira, alguma coisa assim, no joelho, chinelo. Eu não quero, essa promessa tem que cumprir, porque eu amo o Corinthians. Eu ia com a perna quebrada, eu ia com a cabeça enfaixada, o braço. Se tivesse de cadeira de roda, tivesse na UTI, meu. Esse jogo aí era pra ressuscitar do caixão e tá lá.
A sociedade futebolística está em colapso? O futebol se tornou uma doença e o Brasil precisa de uma cura imediata. Mortes não poderiam estar nesse contexto. O que fazer? Não tem medida nenhuma que vai acontecer com a nada. Isso aí é normal no estádio de futebol. A impunidade essa sensação de impunidade ainda está presente, porque a justiça ainda é lenta na apuração e punição dos infratores. É difícil chegarmos em um ponto final para este problema. As opiniões são controversas. O jogador precisa de plateia e incentivo para o espetáculo. O torcedor precisa de lazer. Mas o futebol não precisa de guerra. Eu não sou a favor de acabar com as organizadas, porque eles fazem um espetáculo, são até criativos, né, nos estádios, criam aquelas músicas legais. Então tem que frisar isso, fazer com que eles sempre vão para os estádios para cantar, para vibrar e não para brigar. Há muita resistência ainda, muita coisa que tem que ser feita, principalmente na justiça, que é a punição de pessoas ou dessas torcidas que praticam atos que são reprováveis no estádio de futebol ou fora deles. Então o que acontece hoje, essa violência ainda não está muito contida, é porque falta ainda a penalização dessas pessoas. Tá? Então essa impunidade ela gera mais violência. Além das medidas governamentais, é preciso da colaboração individual. Mas se você quer saber mesmo qual a solução final e mais adequada para esse problema, é cumprir o Estatuto do Torcedor. Basta que você respeite o torcedor como consumidor, que você começa a eliminar esse problema. Além disso, é preciso aplicar às torcidas organizadas as mesmas técnicas previstas na Lei de Combate ao Crime Organizado, que é a Lei 9.034 de 1995. Hoje, com uma legislação muito mais adequada, hoje o torcedor que, por exemplo, brigar fora dos estádios ou dentro dos estádios, mesmo que ninguém se machuque, ele pode pegar uma pena de até 3 anos afastado dos estádios. Isso tudo tem assim, ajudado a diminuir as ocorrências que existem entre as torcidas organizadas, coisa que no passado não existia. Ao final de tudo, a sociedade em geral idealiza um mundo de paz. E dentro desse contexto, só haverá a paz quando entendermos que a vida não é feita somente de vitórias. As derrotas são essenciais para a evolução de qualquer ser humano.